Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio já está entre nós e o primeiro destaque de hoje é a sessão da Câmara de Vereadores de Caruaru. Mário, bom dia. Bom dia a todos. Olha, ontem mais uma sessão na Câmara, né? Ia ser a última, mas ficou para a semana que vem, né? Porque foram enviados alguns projetos do prefeito para serem avaliados na Câmara. E a pauta nacional a cada dia está tomando as discussões na Câmara Municipal. Quem vai trazer o resumo agora é mais uma vez Carlos Dias, inclusive a pauta estadual também, né? Com a repercussão da pesquisa para o governo do estado que foi divulgada ontem. Na sessão desta quinta-feira da Câmara Municipal de Caruaru, projetos principalmente de origem do Poder Executivo foram votados e aprovados. Entre eles, o projeto que prevê a contratação de mais um empréstimo por parte do Poder Executivo. E quem conversou com a nossa equipe para falar sobre isso foi o líder do governo, o vereador Cabo Cardoso, que abordou esse assunto e também a aprovação de contas da gestão municipal referente ao ano de 2024. É um projeto extraordinário que visa modernizar, né, o georreferenciamento da cidade. Né, em tempo real vai ser estudado ali as localidades que precisam de saneamento básico, de calçamento, entre outros. Isso será uma coisa inovadora aqui em Caruaru, né, esse novo georreferenciamento através desse aplicativo. E tudo é questão de modernidade. Todas as cidades grandes estão fazendo isso. Caruaru não pode ficar na retaguarda de cidade nenhuma. Caruaru tem se desenvolvido, tem crescido. Né? A Câmara Municipal é protagonista nisso porque tem apoiado vários projetos visando o crescimento da cidade. E quando se fala em contas, as contas do prefeito estão aprovadas. O Tribunal de Contas Estadual daqui de Pernambuco aprovou as contas do prefeito de 2024. Né? Só o ano que vem que ele julga de 2025 e assim sucessivamente. Então, para tudo existem as prestações de contas e graças a Deus todas elas estão sendo aprovadas, não tem nem o que discutir. Quando se fala também em empréstimo, é bom lembrar que não só Caruaru, mas outras cidades, inclusive cidades grandes, a exemplo de Recife, tem feito aí vários empréstimos. Né? A governadora também faz empréstimo porque não se faz nada sem dinheiro. O vereador Jorge Quintino falou sobre o processo de concessão da Compesa, que foi realizado nesta quinta-feira. Observamos que, historicamente, a Compesa já sofria muito e carecia, sim, de um processo de concessão. Vai existir o investimento de mais de 20 bilhões para que tanto o saneamento básico como a água chegue a toda a população do estado de Pernambuco. Isso vai ser uma grande revolução na qualidade de vida das pessoas. Então nós somos a favor, essa concessão ela vai mudar, vai melhorar a vida das pessoas, porque a Compesa até então ela não tem dado um serviço de qualidade, tanto na perspectiva do saneamento como no acesso à água. Partindo agora para a questão eleitoral, já pensando em 2026, o vereador Gil Bobinho comentou as últimas pesquisas divulgadas que colocam o candidato, ou melhor, pré-candidato, João Campos, do seu partido PSB, sempre à frente. Na opinião popular, pelo desempenho e pela esperança que traz o João Campos, as pesquisas estão mostrando. Ela não conseguiu fidelizar os votos que obteve, a que a levou a ser governadora de Pernambuco. E João Campos conseguiu a simpatia do povo e do eleitorado pernambucano. Por isso que as pesquisas mostram uma ampla vantagem ao prefeito do Recife, presidente nacional do PSB, que é o meu partido, e seguramente eu acredito que ele será governador de Pernambuco em 2026, ainda no primeiro turno. Já o vereador João Neto, do PSD, falou sobre a governadora Raquel Lira, sobre o processo que deve vir em 2026 e também todas as obras que ela vem tocando no estado. A Raquel tem buscado muito, né, essa mudança, né, virar essa chave, né, que passou muitos anos Pernambuco no atraso.
Pernambuco sem ter investimento. Ela está investindo muito na segurança pública também, com novos policiais que foram formados, que tem mais uma escola de policiais que estão lá na academia, né, policiais militares, que em breve vão estar formados também. Então, investimento no equipamento para o trabalho, para os policiais que estão trabalhando. Nós encontramos hoje, né, uma governadora muito destemida para fazer o trabalho que Pernambuco precisa. Estes foram alguns assuntos tratados nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Caruaru. Lembrando que na próxima terça-feira teremos a última sessão do ano e aí a casa entra em um período de recesso até meados de fevereiro. Carlos Dias, Cidade 99.7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, Carlos. As informações aí da Câmara Municipal, os assuntos em destaque. O Carlos falou de pesquisa aí, né, ouvindo um aliado de Raquel João Campos, e saiu uma pesquisa hoje, mais uma vez, né, deixa a tua opinião, para o Senado em Pernambuco, e 2 cenários foram testados frente ao eleitor. A pesquisa é do blog do Magno Martins, né. Primeiro cenário com Gilson Machado Neto. Nesse cenário, Humberto Costa lidera com 27%, Eduardo da Fonte é o segundo com 22% e Miguel Coelho na terceira posição com 17%. Silvio Costa Filho aparece em quarto com 15%, Gilson Machado tem 12% e o Fernando Dueire tem 3,8%. Quando o eleitor é perguntado sobre o segundo voto, né, um segundo cenário, o cenário muda pouco, né? Na verdade, na opção 2, aí Humberto Costa segue na liderança, aí com 27%, Eduardo da Fonte 20,8%, Miguel Coelho 18,7%. Na sequência, o Silvio Costa Filho aparece com 13,1%. O Anderson Ferreira é colocado no lugar de Gilson Machado, ele aparece com 9,8%. E o Fernando Dueire, 3,9%. Lembrando que esse quadro aí mostra um embolamento total, digamos assim, né? Porque são 2 opções de votos. Então, as pessoas ainda não estão muito ligadas. O número de indecisos é muito alto. E uma coisa que eu discordo dessa pesquisa, com todo respeito ao nosso Magno Martins, é não colocar o nome de Marília Reis. Eu acho que o nome de Marília Reis deve ser colocado em qualquer disputa hoje para o Senado. Mais uma vez, ele opta por não colocar. Então, todas as pesquisas que saem com Marília Reis, ela aparece em primeiro, mas na avaliação de Magno, Marília não será candidata ao Senado. Eu já perguntei isso a ele, por isso que ele não coloca o nome dela. Mas eu acho que deveria ser colocado, porque não houve uma decisão ainda se Marília não será candidata. Mas o fato é que todos estão pontuando bem nessa pesquisa, à exceção do senador Fernando Dueire. Mas os demais estão pontuando bem, digamos assim. Essa vaga do Senado ela vai mudar muito, né, de acordo com o que foi resolvido, as chapas, né, quem Lula vai apoiar, quem Bolsonaro vai apoiar, vai pesar muito isso aí nessa questão. Vitor e Renata, ontem, falando da política ainda estadual, ontem nós tivemos um apoio importante recebido pelo prefeito do Recife, João Campos. O deputado Fabrício Ferraz, que é do Solidariedade, ontem declarou apoio a João na pré-candidatura dele ao governo do estado. Fabrício é de um partido que tinha 4 deputados na base de Raquel, ele mais 3. Agora ele, a revelia, ele declara apoio a João Campos e passa a integrar oficialmente a oposição. Sem dúvidas, um apoio importante aí e mais um voto para a oposição na Assembleia Legislativa. Amanhã, a governadora Raquel Lira estará aqui em Caruaru. Ela participa de entrega de casas ao lado do prefeito e também de integrantes da Caixa de uma construtora aqui da cidade. Então, Raquel cumprindo a agenda amanhã às 10 da manhã, novamente aqui na cidade de Caruaru. Ela que sempre está aparecendo por aqui. Então, é mais uma agenda que Raquel cumpre aqui na cidade de Caruaru. Amanhã, tá? Falando da política nacional, ontem foram confirmadas as cassações dos mandatos de 2 deputados bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro e o delegado Ramagem. Lembrando que os 2 estão foragidos, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Inclusive, foi uma decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro já está há vários meses lá nos Estados Unidos. O Ramagem fugiu, literalmente, do Brasil e levou toda a família, inclusive. Então, ontem houve a decisão da mesa diretora da Câmara de cassar o mandato dos 2. Tá? E para a gente encerrar, Renata, o portal Metrópolis confirmou ontem que conseguiu a autorização
para a primeira entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da cela que ele está preso na Polícia Federal. Essa entrevista vai acontecer semana que vem e deve definitivamente ser o assunto do fim do ano. Porque muita gente espera o que é que Bolsonaro vai falar nessa entrevista. Então essa entrevista vai ser semana que vem e deve ser um pipoco da audiência. Mais uma vez, um furo aí do Portal Metrópolis que mostra, mais uma vez, quando se faz jornalismo com equilíbrio, com imparcialidade, abrem-se as portas para todos os lados. Ô Mário, a ex-primeira-dama, né, a esposa do Bolsonaro, pediu para visitá-lo, até agora não teve resposta. A defesa pediu aquela cirurgia de emergência e até agora não teve resposta. Mas ontem a informação era de que o ex-presidente vai passar por uma nova oitiva, né? Vai ser ouvido mais uma vez judicialmente lá na prisão, lá na sede da Polícia Federal em Brasília. E o caso é o caso de documentos e bens do ex-presidente que foram encontrados em um cofre dentro do Palácio da Alvorada. E ele vai ser ouvido para explicar que bens são esses, como ele adquiriu esses bens, se os bens são dele ou não, porque foram encontrados dentro desse cofre e neste cofre também estavam documentos pessoais do ex-presidente. Essa oitiva vai acontecer no dia 30 de dezembro, praticamente no ano novo. Né? E ontem também acabei, eu já quase passava batido, Vitor, mas o pastor Silas Malafaia, né, que é um dos aliados mais fervorosos aí de Bolsonaro no meio evangélico, soltou o verbo ontem contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Disse que Flávio Bolsonaro se aproveitou do momento frágil que o pai dele se encontra e lançou essa candidatura meio que na forçação de barra. Na opinião de Malafaia, o candidato deve ser Tarcísio. E ele disse que não vai deixar isso barato, não. Disse que vai brigar para que o candidato seja Tarcísio e que a vice Tarcísio seja a Michelle. E até insinuou, né, Mário, que isso não teria acontecido, né? Porque ele entrou e saiu com essa que ele era o candidato do pai, né? Ninguém ouviu do Bolsonaro. Agora não dá para entender porque a Michelle Bolsonaro não foi autorizada a visitar o marido, né? Isso não faz o menor sentido. Bom, mas se o Metrópolis vai entrevistar o ex-presidente, ele vai ter a oportunidade de viva voz de dizer quem de fato é o candidato dele quem ele apoia, à presidência da República. E muita gente, a expectativa é muita gente de aguardar o que ele vai falar do STF, né? Do Alexandre de Moraes. Será que Bolsonaro vai partir para cima ou Bolsonaro vai arregar de novo, feito ele fez na frente do Alexandre de Moraes? Bom, e daqui a pouco a gente vai poder falar mais sobre Bolsonaro com o coronel Alberto Feitosa, né? Deputado estadual, que está aqui. Gente, mas é muita coisa acontecendo, né? Será que as pessoas realmente esperam isso, né? Porque o cara tá preso, né? Tá doente, enfim. Não tá com a cabeça boa, né? Não tá no... E assim, pode ser uma entrevista... Não tá no auge dele, pode ser uma entrevista para Bolsonaro muito boa, e assim, para ele, e pode ser uma entrevista para ele muito ruim. Não são a mesma pessoa, obviamente, mas o presidente Lula, enquanto esteve preso, também concedeu entrevista e foi bastante... Mas eles são ácido, tão parecidos, né? Vitor, veja, nas questões ideológicas, não. Mas em algumas, eles são tão parecidos que... Você lembra do famoso vídeo do esporro que Bolsonaro dá nos ministros, que ele humilha Sérgio Moro, né? Lula essa semana deu um esporro nos ministros na frente das câmeras, não foi naquele tom, mas disse a todo mundo, vocês precisam divulgar o governo, porque Lula não aceita de jeito nenhum que ele esteja mal nas pesquisas de opinião. Ele atribui aos ministros. Mas nesse ponto específico da prisão, enquanto esteve frente a frente com Sérgio Moro, o Lula teve uma postura completamente diferente da postura de Bolsonaro. Então, na entrevista também, ele foi muito ácido em críticas ao então juiz Sérgio Moro. Vamos ver o que o Bolsonaro vai trazer de comportamento nessa entrevista para o Metrópolis, né? Daqui a pouco, o coronel Alberto Feitosa, deputado estadual do PL, um dos bastiões do bolsonarismo, digamos assim, aqui em Pernambuco, vai falar sobre isso com a gente. Até já, Mário. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.